que eu li em março? Li imenso. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e hoje venho-vos falar sobre o que eu li em março. E deixem que vos diga que não há nada como uma pandemia e um sentido de responsabilidade e de preocupação para que a mim me dê vontade de ler. Eu sei que há pessoas que com estas preocupações todas não se conseguiram concentrar. Eu é o contrário. Eu, quando tenho preocupações graves que não posso resolver, que não está na minha mão resolvê-las, eu quero me abstrair dessas mesmas preocupações e, portanto, eu leio. E neste mês de março eu li 16 livros. É verdade, não é brincadeira. E li mesmo. A minha sorte é que li muitos 5 estrelas e muitos 4 estrelas. Eu tenho aqui apenas 3 estrelas e eu vou-vos falar daquilo que li. Não vou dizer nem por ordem de estrelas, nem por ordem de que os li, vou falar aleatoriamente. Tenho aqui a cábula e, portanto, é disso que eu vou falar. Um dos livros que eu li foi uma leitura conjunta, foi O que Sabe o Vento, da Amy Harmon. Eu vou pôr as capas dos livros por aqui. E foi 5 estrelas. Este livro fala da Irlanda e da Irlanda do tempo em que quer a independência com a Inglaterra, e eu gostei muito deste livro, apesar de ser uma fantasia, porque há saltos no tempo. A personagem sai do século XXI e vai para o século XX, na época em que a Irlanda está a pedir a independência aos ingleses. Eu mesmo assim gostei bastante, apesar de não ser o meu estilo preferido, mas gostei bastante da forma como a autora construiu, da forma como a autora depois resolveu o problema do tempo, e achei o livro muito, muito interessante. Depois li Os Leões da Sicília, da Stefania Hausi, que me foi gentilmente cedido pela Presença, a quem eu muito agradeço, e que é uma saga de família passada em Palermo, e é uma saga em que a família acaba por construir a sua fortuna a partir do seu trabalho, mas acaba também por ser sempre visto como alguém que vem de fora e que, portanto, são os estrangeiros, e até que ponto é que poderemos confiar neles e até que ponto é que podemos confiar na família. Portanto, é um livro muito denso, mas muito interessante, muito bem escrito, e eu estou com muita esperança de ver a continuação deste livro. Depois li, cedido também pela Presença, ao que eu volto a agradecer, A Coragem de Silke. É do mesmo autor do Tateador de Auschwitz, que eu ainda não li. Outros 5 estrelas. Foi um livro fantástico que eu gostei muito. Passa-se no final da Segunda Guerra Mundial, quando alguns prisioneiros de Auschwitz vão para os gulags russos, e é um livro de sobrevivência, é um livro de vontade de viver, é um livro fantástico que eu gostei bastante. Depois, para o projeto que eu tenho com a Maria João Diogo, da leitura conjunta das Crónicas de Clifton, li do Jeffrey Archer, Chegada à Hora. É o penúltimo livro, também 5 estrelas. Eu vou ficar com muita saudade desta família. É um conjunto de crónicas muito interessante. Desta vez, ainda por cima, passa-se numa altura já muito próxima da atualidade. Passa-se, portanto, nos anos 70 do século XX, o que há aqui algumas questões e algumas personagens que nós já conhecemos, que nós já vivemos com elas, e, portanto, torna-se ainda mais interessante. Depois li para o clube de leitura que há a ver, da Danielle Steel, Águas de Tempestade, que acabou por não se poder concretizar, como vocês sabem. Gentilmente cedido por Círculo de Leitores, li Águas de Tempestade, da Danielle Steel, outro 5 estrelas. Foi um livro que eu gostei imenso. É um livro sobre um fenómeno da natureza também, agora, aqui já não vírus, mas um tremor de terra, e que acaba por condicionar a vida das pessoas e acaba por destruir grande parte da cidade de Nova Iorque, ou pelo menos a zona ribeirinha da cidade de Nova Iorque, e as personagens acabam por ter que gerir as suas formas de estar e a sua forma de agir em função desse percalço, e terão também que reorganizar as suas vidas. Depois li da Louise O'Neill As Filhas de Eva, 4 estrelas, que eu já tinha na prateleira há muito tempo e que acabei por ler neste mês, e é uma distopia que me deixou algum amargo de boca. Eu começo a achar que as distopias estão a seguir muito a linha de desvalorizar as mulheres, e nessa perspectiva começo a achar que começa a aparecer estereótipos dentro mesmo das distopias.
Seguidamente, no projeto que eu tenho com a Dora sobre ler Christiane Hanna, li Em Nome do Amor, também um 4 estrelas. O livro é muito simpático, é um livro muito, se quiserem, doce, apesar de tratar a história de alguém que está em coma, mas eu achei-o muito previsível e achei que a Christiane Hanna já tinha feito bem melhor do que este Em Nome do Amor. Da Kate Quinn li A Rede de Alice. Este é um livro também que muita gente gosta. Eu não achei já tão... não gostei tanto, dei-lhe 3 estrelas, achei muito previsível, achei que era um livro com... era um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, mas que não trouxe nada de novo. E nesse aspecto, se calhar como eu tinha lido a Coragem de Silk e depois fui ler este, acabou por se perder. Voltamos às 5 estrelas. Da Margaret Atwood li Os Testamentos, adorei, é a continuação da história de uma serva. Este livro foi-me gentilmente cedido pela Bertrand, o que eu muito agradeço, e adorei. É um livro que vale muito a pena ler e quem gostou da história de uma serva vai gostar certamente deste, porque acaba por fechar algumas pontas que tinham ficado em aberto no livro anterior. Da Nicole Jordan li Prisioneira do Amor, 3 estrelas, também achei muito previsível. É um livro, não direi erótico, é um livro que é um romance hot, se quiserem, mas achei muito previsível, achei que a Nicole Jordan já tinha feito bem melhor. Foi também uma leitura conjunta, o que eu muito agradeço às meninas. 4 estrelas, um livro de um autor que gentilmente me enviou o livro, que eu peço desculpa de só agora o ter lido, mas do Fernando André Gonçalves, Dias que Voam ao Outono. Eu gostei muito do livro, achei que o livro estava muito bem escrito, gostei muito da história, gostei muito das descrições, penso que já saiu a opinião no canal nesta altura, vão espreitar, é um jovem escritor português que eu acho que vale a pena continuar a seguir. Ainda dentro dos escritores portugueses, li da Ana Riette Um Fio de Sangue, também penso que nesta altura já terá saído a opinião no canal, se não sairá proximamente. É uma novela que eu gostei muito mesmo, 5 estrelas, gostei mesmo muito. Apesar de ser uma novela, e eu que sou a mulher dos romances, apesar de ser uma novela, eu gostei muito deste livro e estou com grande curiosidade de ler o novo da Aniette. 5 estrelas também, gentilmente cedido pela Bertrand, da Colleen McCullen, As Senhoras do Missilonghi. Gostei muito deste livro, já tem também a opinião no canal. É uma história de, se quiserem, de rebeldia e de emancipação, mas que eu gostei bastante a forma como todo o livro foi construído. Eu continuo a gostar muito da escrita da Colleen e continuo a gostar muito das descrições dela, e foi um livro que me apaixonou. Li ainda do Ricardo Fonseca Mota, As Aves Não Têm Céu, é um livro de parceria. Muito obrigada à Porta Editora por me ter enviado este livro e foi um 4 estrelas. Eu gostei muito deste livro, já tinha gostado muito do Fredo, não sei se não gostei mais do Fredo, não sei, são livros diferentes, mas tem a escrita do Ricardo Fonseca Mota, que é uma escrita encantadora, encantatória diria eu, e foi um livro que eu também gostei muito. Depois li um livro fantástico, também estava na minha prateleira há algum tempo, li o Illuminae do Amy Kaufman, acho que são 2, há um outro autor que eu não sei, agora não tenho aqui presente o nome. 5 estrelas, um livro inquietante, mas um livro viciante, um livro também sobre um vírus, sobre uma pandemia, mas um livro muito interessante, com uma construção literária fantástica, com a própria forma de apresentação a nível estrutural muito interessante. Foi um livro que me encantou e foi um livro que eu li em 24 horas, apesar de ter mais de 500 páginas. E finalmente no Kobo li Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. É um livro da Taylor Jenkins Reid, é um livro que eu tenho ouvido dizer muito bem nos canais estrangeiros e por causa disso resolvi lê-lo mesmo em português do Brasil. E resolvi comprá-lo no Kobo e foi um livro que me encantou, outro 5 estrelas. É um livro muito interessante sobre a história de uma atriz de cinema em Hollywood que acaba por
ter 7 maridos, mas cuja história de vida é uma história muito interessante, percebe-se muito os jogos de poder e os jogos que a fama e os jogos que tudo aquilo em Hollywood implica, e eu achei muito interessante este livro, Os 7 Maridos, de Evelyn Hugo, que para quem possa e quem não se importe ler em português do Brasil, eu recomendo, tanto mais que nós agora não sabemos quando é que voltará a haver publicação, ou se está inclusive na ideia das editoras traduzirem este livro. E pronto, foi isto que eu li em março. Já sabem o que eu quero ler em abril e, portanto, vamos ver se o facto de estarmos em reclusão me faz continuar a ler assim, desenfreadamente. Digam-me se já leram alguma coisa destes livros, digam-me se estão em vontade de ler, digam o que acharem, que eu gosto muito de conversar convosco através dos vossos comentários, e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo!